simplesmente um homem, mas ele é o próprio Deus. Glória a Deus. E nós temos crido neste Cristo, temos entendido o seu propósito e temos aberto os nossos olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para compreender, né? Porque a Bíblia diz que o Deus deste século, com letra minúscula, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Então louvamos a Deus porque esta luz, que outrora no início brilhou lá na Galileia, e o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e essa luz divina, que é o próprio Filho de Deus, trouxe para mim e para você uma revelação toda especial, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor, senão por intermédio dessa revelação. Nós fomos revelados que Cristo é o Senhor da nossa vida, e nós pretendemos continuar andando nos seus passos. Glória a Deus, porque ele disse lá em João capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus, louvado seja Deus. Você está aqui na casa do Senhor, você está andando na luz do Senhor, você está sendo iluminado, e a Bíblia diz que o Senhor, ele através das suas santas palavras, ele ilumina os nossos caminhos, ele ilumina as nossas ações. A própria revelação do Salmo diz que a lâmpada é uma lâmpada para os nossos pés e é uma luz para o nosso caminho. Então, irmão, eu creio que é bem verdade que nós podemos até formos iluminados, fomos abençoados, mas há uma continuidade que nós devemos prosseguir. E eu gosto sempre de citar aquele processo do crescimento do crente, né? Quando a Bíblia fala em Provérbios que que o caminho do justo é como a luz da aurora. Glória a Deus. O caminho do justo, ele vai brilhando, brilhando, até um dia ser perfeito. Portanto, você vai encontrar perfeição na igreja. No dia que você encontrar uma igreja perfeita, seja bem-vindo à congregação celestial, porque lá não há mais pecado. Mas enquanto nós estivermos nessa terra, nós estamos sujeitos, e precisamos andar dia após dia, caminhando com Jesus, porque Ele que nos orienta, Ele que nos ensina, Ele que tem o caminho melhor para nós sermos abençoados. Então, meus amados, essas palavras de Deus, nessa revelação do capítulo 9 de João, ele vai tratar da cura de um homem que era cego de nascença. É uma passagem muito conhecida das Escrituras Sagradas, mas vai mostrar exatamente a condição humana. Esse cego de nascença, ele vai mostrar a condição humana de a humanidade de forma geral, sem a presença de Cristo. Glória a Deus. O que seríamos de nós sem a presença de Cristo? Como nós falamos, né? O povo que estava em densas trevas. E na própria ontem, eu só quero dizer ontem, né? Mas o culto da mocidade foi na sexta-feira agora. Eu estou mudando aqui o curso, né? Mas o irmão falou de uma passagem que eu achei interessante, que está lá na verdade ele fez citação de Nazaré. Nazaré era a cidade que ele fez citação, uma cidade que era nominalmente um lugar desprezível, né? O próprio Jesus morou em Nazaré. Determinada vez ele chegou na sinagoga de Nazaré. E segundo os estudos, né, que ele não era da tribo de Levi, ele não era um sacerdote, né? Mas o pessoal da sinagoga dava oportunidade para as pessoas, né? E ele foi convidado para fazer uma leitura de um livro, da leitura ali daquele momento. E ele pegou exatamente, não do jeito que nós estamos aqui usando, né? Ele pegou um rolo de pergaminho
E ele abriu não conforme está no livro de Isaías, capítulo 61, não. Ele pegou o rolo do profeta Isaías, porque essa divisão de capítulos e versículos já é posterior, depois que a Bíblia já tinha sido formada e tudo. Então ele leu um texto na sinagoga de Nazaré, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, exatamente no capítulo 4, versículo 18, e ele achou o lugar em que estava escrito, perceba o versículo 18, hoje o irmão não está funcionando aqui não, né? Mas tudo bem, os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias, que diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele foi ungido com propósitos, louvado seja Deus. Veja que a unção de Cristo, o próprio nome Cristo é ungido de Deus, Ele foi ungido com esse propósito. Já viu uma profecia bíblica, foi ungido para quê? Para evangelizar aos pobres, glória a Deus. Segundo, enviou-me a curar os quebrantados de coração, glória a Deus. Perceba aí, a missão de Jesus é proclamar, evangelizar, é libertar aos cativos. E depois ele, no terceiro, o versículo 19, apregoar a liberdade aos cativos. Irmãos, quantas pessoas estão cativas? Então Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do adversário e ali botar em liberdade os cativos. Depois, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele, encerrando esse livro, a Escritura diz que ele tornou a dar ao ministro e assentou-se aos olhos de todos. Na sinagoga, todos estavam fitos nele. A sinagoga, eles estavam ansiando, né, os judeus, ansiando pela vinda desse Messias. E ele literalmente senta naquela cadeira que era exclusiva do Messias, que está tão aguardado. E o Messias olhou para todo mundo ficou olhando para ele. Ele disse: hoje se cumpriu essa escritura. Será que os moradores de Nazaré compreenderam quem era Jesus? Que nada. Fizeram foi expulsar Jesus da sinagoga. E por conta disso Jesus não operou milagres na sinagoga. Porque a incredulidade humana, ela se torna um obstáculo para a operação divina. Glória a Deus. Vou repetir: a incredulidade humana se torna um obstáculo para a operação divina. Se nesta noite nós acreditarmos no poder dele, se nós continuarmos em oração, crendo, tudo é possível ao que crer. Coloque-se diante de Deus em oração e apresente esse problema, essa dificuldade, apresente a sua enfermidade, apresente a sua dor, apresente a sua angústia, apresente todos os obstáculos que estão tentando te obstacularizar, te deixar para trás. Você vai apresentar e o Senhor vai remover, Ele vai abrir as portas, Ele vai abençoar a tua vida, porque tudo é possível ao que crer. Glória a Deus. Então, meus irmãos, ele veio dar vista aos cegos. A profecia é bem clara. A revelação de Isaías 61 se evidencia na vida de Jesus. Ele veio dar vista aos cegos. Glória a Deus. Pois bem. E agora Jesus chega nesse capítulo 9 de João. E ele se encontra com um homem que era cego de nascença. Naquele momento, Jesus foi colocado diante de duas opções que ele não podia escolher nenhuma. Qual é a ideia do sofrimento? É oriunda de quê o sofrimento? Do pecado. Geralmente alguém diz: eu estou pecando, eu estou sofrendo, porque, como disse Ezequiel, Ezequiel vai dizer assim que como se os pais tivessem plantado, né? E os filhos estavam colhendo o que os pais plantaram, como se fosse uma maldição hereditária.
É. E a pergunta é o seguinte: quem foi que pecou? Foi o homem ou foi o pai e a mãe dele? Jesus deu nenhuma opção. Ele apenas falou o seguinte: nenhuma das duas. Mas a condição deste homem é para mostrar que Deus, Ele deseja realizar a sua obra na vida dessa pessoa. Glória a Deus. Então, Deus deseja realizar a sua... Eles não estavam entendendo nada. Veja que a cegueira, ela pode pegar até os próprios apóstolos, os discípulos. Muitas vezes nós ficamos, né? O entendimento não compreende os mistérios de Deus. Nem tudo a gente compreende. Às vezes nós ficamos sem entender o que Deus está realizando. Mas que Deus está realizando, Ele está, irmão. Amém? Você não está entendendo agora o que Deus está fazendo, mas você vai entender. Doravante você vai entender. Glória a Deus. Os discípulos tiveram dificuldade de compreender aquele momento. Mas como é que pode? Segundo a tradição, isso acontece por isso, por aquilo. Mas Jesus falou o seguinte: isso é para que se manifeste as obras de Deus. E as obras de Deus é exatamente isso. Ele veio dar visão aos cegos. Glória a Deus. E a cegueira, ela muitas vezes, nós mesmos, né, ficamos... O próprio Eliseu, quando ele estava Elias estava na sua partida, né? Quando ele desceu aquele redemoinho, carros de fogo, né? Carro de fogo mesmo, separou os dois, e ele foi elevado às alturas num redemoinho, ele foi arrebatado, e a Bíblia diz que Elias faz a seguinte pergunta: o que queres que eu te faça? Glória a Deus. E ele diz assim: eu só quero que você me dê a porção dobrada. Irmão, você quer a porção dobrada do Espírito Santo na sua vida? Glória a Deus. Hein, irmão? Mas tem uma condição. No momento do arrebatamento de Elias, ele diz: se você ver, se você visualizar, realmente muita gente até entendeu que Elias foi transladado para uma outra região. Mas Eliseu ficou focado, porque muitas vezes aparecem ventos contrários que querem tirar o foco do cristão, querem tirar o foco do servo de Deus, e o servo de Deus às vezes fica com a sua visão turva, ele não consegue compreender o que Deus está fazendo, irmãos, mas que Deus está fazendo, Ele está. Glória a Deus. O homem tem a sua visão de mundo, né? Os jovens aí vão para a faculdade, vão ver a visão daqueles que são ateístas. Qual é a visão de um ateísta? É só matéria pura, ele não crê no espiritual. Tem outro grupo lá, outro pensador, que ele disse que a religião é o ópio do povo. A droga, que esse pensador, chama-se a visão de Karl Marx. Ele dizia que a religião não significava nada. Então, muitas pessoas têm seguido a visão do marxismo. Muitas pessoas têm seguido a visão do prazer, simplesmente uma visão de viver pelo prazer, esquecendo-se que a vida não é só aqui agora, a vida está muito mais além desse momento que nós estamos. Há uma vida com Deus. Glória a Deus. Paulo chegou a dizer assim, na visão materialista: comamos, né? Ele retrucou: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ele disse: negativo, você pode até morrer, mas você vai ressuscitar com Cristo, se estiver ligado com Cristo, é claro. Glória a Deus. Então veja bem que muitas pessoas estão com dificuldade de compreender, porque está faltando essa visão. Nós precisamos ter essa visão de Deus, a visão do reino, a visão da palavra. Glória a Deus. E o Senhor quer despertar essa visão em cada um de nós. Em João capítulo 4, você pode até
lembrar que quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele tenta levantar, diz que os discípulos: levantai os vossos olhos, porque a ceifa está, os campos estão brancos para a ceifa. Ou seja, Jesus estava mostrando que o campo é o mundo. Nós temos uma visão de Deus, de semear a boa semente da palavra do Senhor. Glória, nós não podemos perder essa visão, irmãos. Embora que muitos querem até proibir hoje, né? Outros querem fazer mudanças radicais, querem até mudar a Bíblia. Imagine. Mas a nossa visão é biblicista, é cristocêntrica. A nossa visão é do reino de Deus. A nossa visão é que nós somos peregrinos e forasteiros aqui na terra. Nós temos um Deus no céu que nós vamos prestar conta sim. Glória a Deus. Então, não podemos ser contaminados por essa incompreensão da visão divina em nossas vidas. Os discípulos não estavam compreendendo. O Senhor disse: devemos fazer as obras daquele que nos enviou quanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra é interessante, viu, irmão? Você pode notar que Jesus tinha pressa. Olha que, uma vez eu ouvi o pastor falando isso aí, né? Achei interessante, né? Que disse, eu sempre cito essa referência, que ele disse que Jesus passou 33 anos, viveu, morreu, ressuscitou. Matusalém viveu 969 anos, morreu, ponto final. Glória a Deus. Mas a história de Jesus mudou a história da humanidade. E ele tinha pouco tempo. Ele diz: devamos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O dia estava retratando com a sua vida, com o seu ministério. Glória a Deus. Então Jesus estava tendo pressa para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes nós somos desencorajados, nós perdemos a visão. E a visão não é só entre quatro paredes, irmãos. Está entendendo? Glória a Deus. É bom estar em adoração, é bom estar aprendendo a palavra de Deus, é bom estar louvando a Deus, mas Deus quer muito mais. Deus quer que nós possamos ser testemunhas vivas. Nós não podemos perder essa visão do reino de Deus. Deus está realizando grandes obras, né? E Ele tem pressa, e Ele deseja usar a mim e a você nessa grande visão do reino de Deus. Amém? E glória a Deus. Meus amados, louvado seja Deus. Jesus vai mostrar dentro dessa passagem que era necessário ele realizar as obras que o Pai lhe enviou. E uma delas ele começou, o texto vai dizer bem claro. Eu estava vendo essa mensagem, eu achei interessante, que o próprio Jesus, ele pegou ali o cego ouvindo, né? E Jesus respondeu, nem ele pecou. De repente, ele cuspiu no chão. O versículo diz: ele fez um lodo, e ele colocou o lodo nos olhos do cego. Não parecia uma coisa assim estranha. Mas quando Deus começa a fazer, você vai pensar que é estranho. Mas o que Deus está fazendo está além do entendimento humano. Glória a Deus. O homem, a Bíblia diz que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Fique nessa palavra, glória a Deus. Os homens não estão compreendendo nada, mas Jesus está como o oleiro divino, aquele que faz nova todas as coisas, uma coisa que já estava desde nascença com problema. Mas o oleiro, quando toca, quando ele amolda, ele quer amoldar, ele faz a obra perfeita na nossa vida, e dá uma ordem: vai lá para se lavar, lá no tanque, que significa, o tanque de Siloé, significa o quê? Hein, irmão Carlos? Siloé. Hã? Agora, enviado, é um nome profético. Preste atenção, a cura da cegueira da humanidade, ela tem, irmão Wellington, ela tem um meio pela qual o homem pode ser curado. Existem tantos nomes, existe tanta religião, não é verdade? A gente conversando com as pessoas ontem, a gente: não, mas eu sou da religião X, eu já estou indo lá, está na igreja, eu já estou fazendo por onde para ser salvo. Já está errado, né? Ninguém faz por onde para ser salvo.
Na verdade, Jesus já fez a obra para nós sermos salvos pela grande obra, e é pela graça de Deus. Mas percebam, qual é a direção para o homem alcançar a cura da sua cegueira? É ir ao enviado de Deus. O enviado é Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ninguém vai encontrar a vida eterna. Agora você pode até botar tantos homens famosos, poderosos, conquistadores que fizeram isso, que fizeram aquilo, que aprontaram, que construíram, mas eles morreram, ponto final. O único que foi além da morte, o único que pode salvar o pecador, é Jesus Cristo, Senhor, para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Meus amados, uma questão que impede as pessoas de ter a visão de Deus é exatamente a incredulidade. Perceba que o homem, ele obedeceu, né? Ele obedeceu ao Senhor. E é interessante quando a visão de Deus é essa. Nós precisamos marchar com Deus no caminho da obediência. Eu estive pregando agora na quinta-feira, os irmãos lembram, né? A obediência em pauta ali, porque Deus, ele sempre no final do livro, Deuteronômio, Levítico, Deus faz assim, duas linhas. Deus, ele não obriga ninguém a servir a Ele. A pessoa, se Deus fosse obrigar você a ser crente, não obriga ninguém a ser crente não, irmão. Quem quiser vir após mim, venha, siga-me, venha como você estiver. Mas não fique da mesma forma não, porque no Evangelho você vai ser iluminado, você vai ser esclarecido, e eis que tudo se fez novo, e as velhas coisas se passaram, e tudo se faz novo. Então, glória a Deus. Então o Senhor, o cego obedece, mas sempre vai ter pessoas que não acreditam. Então tem duas opções. De um lado Deus fala, se você me obedecer, se você me seguir os meus caminhos, as bênçãos seguirão a reboque. Mas se vocês forem rebeldes, se vocês forem desobedientes, se vocês forem incrédulos, se vocês rejeitarem o meu conselho divino, se vocês rejeitarem a minha palavra, se vocês não derem lugar para a minha palavra, não tem problema não, vocês não querem a minha bênção, mas a maldição também vai seguir a reboque. É bem esclarecidozinho, né? O homem, na sua incredulidade, ele tem que tomar uma decisão. E a decisão verdadeira é não expulsar Jesus da sinagoga, como fez os moradores de Nazaré. É não expulsar Jesus, é não deixar Jesus fora da sua vida. É deixar que Ele venha iluminar, que Ele venha trabalhar no seu coração, porque Ele quer fazer isso, glória a Deus. Mas meus amados, aqui nós temos uma evidência muito especial de quem Jesus é. É aquele que dá vista, é aquele que dá visão, glória a Deus. E a Bíblia diz que quando o cego veio, presta atenção no versículo 8, capítulo 9. Então, os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, mas não é esse daí que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece com ele, viu? E o homem disse, sou eu mesmo. Então houve ali uma incredulidade, porque como é que pode? Quem foi o homem que conseguiu alcançar essa graça de Deus? Quem pode fazer isso? Somente o Senhor, irmãos. Glória a Deus. O homem pode estar na cegueira espiritual, mas Deus é que pode trazer a luz de volta. E os homens ao redor ficam, mas não era esse daí, aquele irmão que aprontava, aquele irmão que botava boneco, aquele irmão que tomava umas cachaças, batia na mulher, aquele irmão prostituto, agora ele está crente, servo de Deus. Isso é verdade mesmo? Eis que quem está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Mas presta atenção, o inimigo sempre vai querer desnortear você, você precisa perseverar com Deus,
Prestemos atenção. A ignorância é um outro obstáculo, né? A ignorância é um outro obstáculo que promove a cegueira espiritual. A ignorância é um outro obstáculo. Porque a partir desse momento, aqueles homens, eles não acreditaram, então levaram o homem até a sinagoga. E lá o homem foi bastante interrogado. Você pode ver o diálogo dos fariseus, né? E uma coisa que ele perguntou: você não era cego? Como é que isso aconteceu com você? E interessante é que a vida com Deus, ela é progressiva. Tem pessoas, né, como no caso o apóstolo Paulo. Paulo, ele era um homem da sinagoga, era um homem muito, né, cheio de honrarias religiosas, mas ele se converteu ao evangelho, foi assim, rapidamente. Tem pessoas que para se converter, elas vão aos poucos, né? Glória a Deus. Eu não sei qual é o estágio da conversão, mas primeiramente ele disse assim: quem foi que te curou? Eu não sei não, eu sei que foi um homem chamado Jesus. Ele fez um mistério lá, sujou meus olhos, eu fui lá no tanque e estou curado. Veja aí, ó. Primeira, ele não sabia nem quem era, um homem, simplesmente um homem, um judeu. Glória a Deus. E os fariseus, irmãos, os religiosos, sempre vão questionar. Eles são ignorantes, porque a ignorância é o seguinte: sabe por que as pessoas não têm essa ignorância? Porque falta conhecer Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quando Jesus perguntou para os apóstolos, como foi que ele perguntou? O que é que os homens dizem que eu sou? O senhor é um profeta. E começou a dizer várias coisas, João Batista. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí o apóstolo respondeu de imediato: tu és o quê? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Pronto. Jesus disse: não foi a carne nem foi o sangue que tu revelou, mas foi pela revelação divina. E Paulo diz que ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que mostra quem é Cristo. Quando os homens hoje ainda hoje acham que Jesus é mais que um pedagogo, é um psicólogo, é um professor, é um profeta, é alguém que é um espírito evoluído na visão lá daquela doutrina, né, que segue a questão lá da salvação pelas obras, e daí por diante. Então Jesus era um profeta do Antigo Testamento, mas o próprio Espírito Santo mostrou ao apóstolo Pedro que ele era o Filho de Deus. Essa visão que nós temos que pegar, irmãos. Mesmo, pastor, quando eu tivesse passando por uma aprovação, eu não tivesse sentindo nada, sentindo um vazio dentro de mim, o que é que eu tenho que fazer? Andemos por fé e não por vista. A sua fé não pode ser emocional. Se você for só aquele crente emocional, na hora que vem a peleja, aí você, não estou sentindo nada. Mas você está firmado em quê? É nas promessas, na palavra. Independente das circunstâncias, você está na palavra de Deus. E você sabendo quem é Jesus, você sabendo quem é o seu dono, quem é o Senhor, não se preocupe. Ele atuará em seu favor, Ele trabalhará em favor daqueles que nele esperam. Espere no Senhor, confia nele, irmão. Amém? Glória a Deus. Mas essa turma que não acredita, irmão, isso é cheio de ideologias, é cheio de questionamentos, e perguntaram outras perguntas lá, e por fim, chamaram foi os pais. Na verdade, antes de chamar os pais, o homem contou, eu estava vendo, né, Léa, que tinha uma tradição judaica, que eles não podiam fazer algumas atividades, e dentro delas era mexer com a questão do barro. Eles acusaram Jesus só pelo fato dele fazer lodo no barro e colocar nos olhos do cego. Então Jesus quebrou um mandamento, tradição da religião, e que quiseram incriminar aquele homem chamado Jesus. Então Jesus, ele foi questionado, no caso o cego foi questionado, e ele acabou que eles não acreditaram naquela história. Mas irmãos,
a ignorância daqueles homens, a incredulidade, a falta do conhecimento de quem é Jesus, é exatamente o que a humanidade precisa saber: quem é Cristo. Glória a Deus. Cristo não é somente um super-homem para alguns, um super-herói. Ele não é um Marte, como aconteceu aí o Marte da Tiradentes, né, que lutou por uma causa política. Ele não veio para formatar a questão política, ele não veio para a questão social, ele veio exatamente para dar vista ao cego. O Espírito Santo estava sobre ele, ele veio dar vista ao cego, ele veio iluminar o homem para que ele possa compreender o propósito de Deus. Meus amados, dito isso, ainda nesse discurso, agora é chamado para depor, vou usar aqui o termo, para testemunhar sobre aquele milagre. Porque quando, irmão, uma coisa é certa: quando o milagre ele tem a explicação, ele deixa de ser milagre. Você não vai explicar jamais o sobrenatural de Deus. Quando você explicar alguma coisa do sobrenatural de Deus, a gente diz: isso é mistério, irmãos, isso é coisa de Deus, isso é obra de Deus, irmãos. O que Deus faz ninguém pode questionar, irmãos. Glória a Deus. As obras de Deus tem coisa que homem nenhum pode explicar. O teólogo pode entrar lá há vários anos, mas tem pontos da teologia que só Deus mesmo. Nós acreditamos pela fé, nós vamos perseverar pela fé. Nós precisamos conhecer a Jesus mais ainda. Conhecendo a Jesus, tendo uma vida com o Espírito Santo, nós vamos fatalmente conhecer o plano de Deus para nossas vidas. Mas veja bem, eu quero dizer para vocês que os pais foram chamados para ouvir uma pergunta. E a Bíblia diz que os pais perguntaram a ele: seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porquanto os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa seria o quê? Expulso da sinagoga. É uma outra questão que eu quero mostrar, dentro dessa questão da visão, da cegueira espiritual, é que uma outra questão que impede as pessoas de ter uma visão de Deus, é porque as pessoas não querem, recapitulando, as pessoas não querem conhecer a Cristo, as pessoas estão sendo dominadas pela incredulidade, pela ignorância, pela falta de compreensão do trabalhar de Deus. Mas percebam, o medo de perder privilégios, medo de perder oportunidades. Os primeiros judeus, eles que aceitaram a Jesus, eles foram expulsos da sinagoga, literalmente. Eles foram enxotados do meio religioso da sociedade. Ou seja, seguir a Jesus era ser um candidato a ser motivo de chacota dos seus conterrâneos, dos seus vizinhos. Ou seja, ter a visão do reino de Deus, a visão de Cristo, era sofrer essa perseguição religiosa. E muitos judeus, membros da sinagoga, acreditavam em Jesus. Não, eu sei quem é Jesus, mas eu não quero perder a minha posição. Eu sou membro lá na sinagoga, eu tenho um cargo na sinagoga, eu estou religioso, eu não quero sofrer por causa do evangelho. Eu vou ser um discípulo secreto de Jesus. Eu vou estar na sinagoga, olha aí, irmão, eu vou estar na sinagoga, mas eu sou discípulo de Jesus. Ou seja, eu vou pertencer a uma religião, mas eu sou discípulo de Jesus. Jesus não quer esse culto dividido, não. É claro que eles também adoravam a Deus, serviam a Deus, mas faltava-lhes a revelação maior, porque toda a lei e os profetas duraram até João. Depois disso, a Bíblia diz que o final da lei é o que, Leia? É Cristo. O fim da lei é Cristo. Então, toda a lei, todos os profetas, todo o sacrifício, todos eles apontavam para o Cristo, o Senhor da glória. Então, quando o Cristo vem, cumpriu-se a lei, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da maldição da lei e do pecado. Mas os homens não compreenderam. Os homens preferiram seus cargos, preferiram suas posições, preferiram não perder
por causa da glória humana. Então, para ganhar a glória de Deus, perceba aí, ó, presta atenção. Para você ganhar a glória de Deus, você tem que perder um pouco da glória humana. Quando essa glória humana não glorifica a Deus, você tem que renunciar muita coisa para você alcançar o melhor de Deus na sua vida. Amém, meu amado irmão? Glória a Deus. Não é fácil não, viu? Não é fácil mesmo não, isso eu sei. Mas Deus vai dar graça a cada um de nós. Glória a Deus, que nós escolhemos a melhor parte, que é exatamente servir o reino de Deus, é ter a visão do reino do Senhor. Glória a Deus. Então os homens, quando amavam mais a sinagoga, as posições sociais, eclesiásticas, tinham medo de perder a posição, e os pais do cego não foram iluminados. Ele tem idade, vai lá, conversa com ele aí, por causa da perseguição religiosa. Meus amados, muitas pessoas não vêm ao Evangelho de Jesus, porque elas têm medo, elas têm um certo receio de perder as suas amizades. Claro que você, sendo da igreja, você não vai ter uma pessoa, vai ser inimigo, não, você vai conversar com as pessoas. Agora, comunhão, é como o Salmo 1 diz, né? Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que ele não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele tem o seu prazer na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. Ele será como a árvore frutífera, plantado ao ribeiro. Ele nunca as folhas ficam secas, sempre vai dar o fruto na estação própria, e tudo que ele fizer, prosperará. Mas ninguém vai desligar-se de ninguém, mas você tem uma visão diferente do seu colega. Você vai defender essa causa. Você agora vai defender a causa de Cristo. Vocês cantaram o hino aqui, viu? A gente cantando esse hino aqui no Brasil por enquanto, né? Mas nessa nação aí, como o irmão citou ontem, né? Morrer pela causa de Cristo. Isso é um crescimento, de uma maturidade, né? Mas inicialmente nós temos que morrer por essa causa mundana, por amor a Cristo. Essa visão que o servo de Deus não pode perder jamais. Glória ao nome de Jesus. Meus amados, os pais foram dispensados e não quiseram se comprometer. Tem gente que não quer se comprometer com Jesus. Ele vem à igreja, ele pode até aceitar, mas pastor, não quero me comprometer muito não, viu? Eu quero ficar aqui só aqui mesmo. Não me dê nem a oportunidade. Irmão, eu sei que você possa ser tímido, mas de uma forma ou de outra você pode servir o Senhor. Mas é preciso a gente ter um compromisso com Jesus bem sério, glória a Deus. Então os pais não quiseram se comprometer. Está aí o meu filho, eu sei que ele era cego, mas fale com ele aí. Eu não tenho nada a ver com isso não. Tudo bem. Glória a Deus, muito bem. Medo de perder a posição, mas enfim, chegou a vez do cego vir de novo, o que tinha sido curado. Eu achei interessante, é que ele conversa naturalmente agora com os fariseus, de igual para igual. Mesmo que os fariseus tinham todo aquele conhecimento, toda a logia, teologia, muita coisa, muita bagagem, assim, religiosa. Mas ele dizia assim, olha, o que você acha que esse homem é? De repente o homem já muda de conversa. Ele não é mais um simples homem. Ele é um profeta de Deus. Glória a Deus. E ele diz, mas como é que pode? Esse homem só pode ser um pecador. A visão do mundo é essa. Até tem filmes que as pessoas, né, colocam Jesus como pecador. Mas Jesus, ele não tem pecado. A impecabilidade de Cristo é notória. Na sua boca não havia uma palavra contrária. Porque ele tinha que manter-se na impecabilidade. Ele venceu o diabo no deserto. Ele passou 3 anos e meio no seu ministério. Então ele venceu e foi fiel até a morte e morte de cruz. Mas ele não pecou. Mas os homens até hoje acusam Jesus de pecado. Acusam Jesus de fazer alguma coisa. Acusam Jesus disso e daquilo. Chamaram até ele que ele tinha
parceria com o Beelzebul, porque ele estava fazendo tudo em nome de Beelzebul, mas pelo fato, até hoje, nos livros, na literatura, nos filmes, as pessoas colocam, os homens mundanos, colocam pecado em Jesus. Não foi diferente desse dia, mas o cego apresenta uma coisa que eu achei interessante: contra fatos não há evidência. Ele diz: olha, se você está dizendo que ele é pecador, mas uma coisa eu sei, é que eu era cego, mas agora eu tenho visão. Então de repente aquele homem: você agora é discípulo desse homem? Rapaz, vocês também devem segui-lo. Glória a Deus. O homem foi falar de Jesus para o homem, né? Para os religiosos. E eu achei interessante, é que ser discípulo de Jesus é um desafio muito grande, irmãos. Aqueles homens não quiseram ser discípulos de Jesus, quiseram ser discípulos de Moisés, quiseram seguir a lei de Moisés, mas Moisés apontava para Cristo. Glória a Deus. O fim da lei é Cristo. Nós temos que seguir, no final é Cristo. Glória a Deus. Por mais que a pessoa seja religioso, mas ela tem que seguir Cristo. Glória a Deus. Eu sei que tem muitas pessoas que afirmam seguir a Cristo, mas a vida delas negam a Cristo. Mas que nesta noite, glória a Deus, nós possamos desenvolver uma coisa interessante. A cegueira espiritual, ela impede o desenvolvimento do verdadeiro discípulo de Cristo. Os homens não quiseram ser discípulos de Cristo. Eles quiseram ser condutores da religião, mas não discípulos de Jesus. Porque discípulo de Jesus é diferente de religioso. Discípulo de Jesus leva a cruz. Discípulo de Jesus tem que ter um encontro diário com Ele, em oração. E é isso que o homem se encontra com Jesus. Presta atenção, no momento Jesus era conhecido como um simples homem para ele. Agora ele era um profeta. E a passagem que eu li vai dizer o seguinte: Jesus percebeu que ele foi expulso da sinagoga. Como é triste, irmãos, as pessoas que pensam diferente, né? Você não pensa igual comigo, eu vou te excluir do meu rol da amizade. Sai fora, você não é um dos nossos. Lá estava um homem abandonado, expulso. Jesus veio ao encontro dos perdidos pecadores. Jesus veio ao encontro da ovelha perdida, desgarrada. Ele vai ao encontro daquele homem e ele faz uma pergunta bem pessoal. Glória a Deus. Ele pergunta para ele: crês tu no Filho de Deus? Você crê no Filho de Deus? Ele diz: Senhor, quem é ele? Quem é esse Filho do homem, para que eu nele creia? O próprio Cristo se manifesta para ele, se revela para ele, dizendo o seguinte: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo nessa hora. É aquele que fala contigo. Ele fala contigo nesta hora. Jesus se manifesta para o homem. Ali nós vamos ver que a cura, ela é progressivamente. Há uma cura física. Muita gente é curada, né, na igreja, mas doravante esqueceu a igreja, esqueceu o compromisso, esqueceu Jesus. Só querem ir no evangelho para receber as benesses do evangelho. Nós temos que ir muito mais além disso. Este homem tem um encontro com Jesus, e esse encontro trouxe a cura da cegueira espiritual. Esse encontro com Jesus promoveu a fé verdadeira. Crês tu? Esse encontro trouxe um conhecimento progressivo contínuo. Quem é ele? Eu que falo contigo, homem. O homem começou a entender o propósito de Deus. E por fim, essa cura, ela trouxe uma outra coisa interessante. Só os verdadeiros, os que conhecem a Deus, que o adora em espírito e em verdade. Adoremos o Senhor nesta noite, meus amados, porque aquele homem que depois de receber a bênção de Deus, a cura física, simplesmente ele disse: creio, e o adorou. Estamos aqui nessa noite para adorar o Rei dos Reis, aquele que nos deu a vida, aquele que nos deu a visão, aquele que vai continuar conosco. Prestemos atenção, é algo contínuo, a adoração verdadeira. A cura trouxe a adoração verdadeira, a cura trouxe a fé verdadeira, a cura trouxe o entendimento completo de Cristo. Glória a Deus. Claro que nunca ninguém vai conhecer a Deus na sua totalidade, senão ninguém vai entender nada. No dia que chegar uma pessoa: eu já conheço tudo da teologia, já conheço tudo da Bíblia.
essa pessoa tem que vir aceitar Jesus de novo. Está entendendo? Somos um eterno discípulos, somos um eternos aprendizes, somos eternos dependentes. Nunca nós vamos conhecer tudo, mas a revelação, ela foi progressiva no Antigo Testamento. A revelação final é Cristo, e doravante a eternidade, aí, meu amado, perseverando com Deus, nós não podemos perder o foco. Há muitas pessoas que estão perdendo o foco. As coisas deste mundo estão atrapalhando, estão dificultando. A pessoa não está tendo aquela visão, a visão de Deus, a visão do discipulado, a visão de ser discípulo, a visão de ter um encontro com Deus. Mas nessa noite nós vamos adorar, continuar adorando o Senhor. E eu quero convidar a nossa irmã